Boa noite, pessoal. Eu sou Edilene Lopes, 9 horas em ponto. Estamos iniciando mais uma versão do podcast Abrindo o Jogo online, com a interatividade de vocês aqui ao vivo. Hoje, nosso entrevistado é Alessandro Ferreira, que é mestre e doutor em genética molecular pela UFMG e é também vice-presidente do Hermes Pardini. Hoje nós vamos conversar sobre diversos assuntos com ele, principalmente sobre testes da Covid-19, esclarecer as principais dúvidas da população e falarmos sobre o momento em que estamos vivendo, a situação atual do Brasil dentro dessa pandemia e também a testagem, que é um assunto do momento. Vou convidá-lo aqui para participar dessa live com a gente. Nós vamos fazer uma entrevista, ele também vai contar a história dele, que é uma história muito interessante. A história dele, ele é um funcionário, na verdade, do Hermes Pardini, ele não é da família e ele acabou virando vice-presidente. Tem uma história interessantíssima, nós vamos ouvi-lo sobre isso. Vou achar ele aqui, ó. Acena aí pra mim, pra eu encontrar o senhor. Vamos lá, vamos junto. Pra ele contar. Ei, pessoal, tudo bem? Satisfação, viu? Acompanhar vocês por aqui. Ter a interatividade de vocês, os ouvintes da Itatiaia, sempre conosco. Todo momento. Bom, vamos ver se ele aparece online aqui para conversar com a gente. Para ele falar um pouco da situação do combate à Covid-19 aqui em Minas Gerais. Ele vai comentar os dados, os últimos números. Os números da Prefeitura de Belo Horizonte até o momento são números que preocupam. Então ele vai falar com a gente sobre essa situação. E aí vocês vão poder fazer perguntas para ele também, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto. O Abrindo o Jogo é um podcast que já existe na Itatiaia. Ei, pessoal, que alegria a interação de vocês aqui. Fico feliz demais com a participação de vocês. Maria Cláudia Santos, minha diretora, está aqui. Todo mundo acompanhando. Agora eu preciso da presença do Alessandro Ferreira, que vai contar para a gente tudo sobre testes. Eu bati um papo com ele, não estou encontrando ele aqui na live por enquanto. Eu bati um papo com ele antes e ele falou para mim um pouco sobre a testagem no Brasil, sobre essa nova possibilidade de os testes serem feitos em farmácia. Há uma preocupação específica com isso no momento também. Opa, o celular caindo, meu povo. Há uma preocupação específica com os testes que estão sendo realizados em farmácia, porque na verdade não é uma prescrição médica e o acompanhamento médico ele é necessário. E aí ele vai falar um pouquinho para a gente, explicar exatamente a diferença entre esses testes. Ei, Bueno, tá joia, Fê? Beleza? E aí nós vamos poder conversar bastante sobre esse assunto, isso vai ser muito legal. Ele apareceu aqui, vamos lá. Que vai explicar para a gente essa situação toda da Covid-19 e essa preocupação com os testes que agora começam a ser realizados também nas farmácias. E Alessandro, tudo bem? Olá, tudo bom? Boa noite. Prazer falar com você. Prazer todo meu, estava te esperando aparecer aqui na live. Muitos ouvintes e internautas já estão acompanhando a nossa programação, então vou novamente me apresentar, que nós estamos transmitindo pela rede da Rádio Itatiaia e também pela rede do Hermes Pardini. Queria agradecer muito a sua presença. Eu sou Edilene Lopes, repórter da Itatiaia, podcaster no Abrindo o Jogo. A gente tem um podcast aqui na Rádio Itatiaia de grandes entrevistas, que a gente entrevista políticos e personalidades de destaque em Minas Gerais e no Brasil também. E nesse momento de pandemia, nós estamos entrevistando especificamente pessoas relacionadas a esse tema. Por isso, o convite feito ao senhor, a gente sabe que a rede de laboratórios é muito grande, é aqui de Minas Gerais, e o senhor tem uma história muito interessante, além de ser o porta-voz da instituição. O senhor começou como um funcionário, né, como a gente chama, um chão de fábrica, e hoje é o vice-presidente, ocupa uma posição muito importante, é mestre e doutor numa área importante também, que é a genética molecular, então entende tudo, vai poder esclarecer as dúvidas para a gente em relação aos testes. Então, vamos lá, para a gente bater esse papo. A gente começa abrindo o jogo sempre com o entrevistado contando sobre a trajetória dele. Eu já dei um spoiler, uma adiantadinha, mas eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre a trajetória do senhor no laboratório, como é que o senhor chegou a esse posto e o que representa essa posição hoje dentro da empresa. Perfeito, Gillian. Primeiro, obrigado. Parabéns aí pelo trabalho excepcional e a Itatiaia sempre fazendo aí um serviço de levar informação de qualidade para o público de Belo Horizonte. E agora todo mundo que consegue ver pela internet, né? Sim, eu comecei aqui, na verdade, Helene, como estagiário, né? Formei na UFMG, sou farmacêutico bioquímico de graduação,
E no 8º período do curso de farmácia bioquímica, eu recebi um e-mail de uma das pessoas do Pardini, de um dos diretores que eu conhecia, perguntando se eu queria indicar alguém para ser estagiário do Pardini. E eu respondi que eu queria e mandei meu currículo, né? Pouco tempo depois eu fui chamado, comecei como estagiário, tudo que o estagiário fazia, os trabalhos mais simples, mas aprendendo muito. Tive a oportunidade de ter ótimos professores, gente com um coração muito grande, com a cabeça muito aberta, que me ensinou bastante. Me formei, fui contratado imediatamente, tive o prazer de conseguir entregar um bom trabalho para a empresa, e, em contrapartida, a empresa me ajudou no meu mestrado, no meu doutorado. Fui supervisor de área, coordenador de área técnica, recebi um convite para assumir uma gerência da área de biotecnologia, há alguns anos atrás. Em um determinado momento, resolvi investir na carreira de gestão, fiz um MBA numa instituição aqui em Belo Horizonte, e depois disso fui convidado para ir para a área de gestão. Desde quando o Pardini abriu o capital, eu recebi a promoção do Pardini, e essa vice-presidência, ela engloba toda a parte de comercial, marketing, inovação, onde a área de pesquisa e desenvolvimento está contida. E hoje eu participo das grandes decisões estratégicas, do planejamento estratégico, dos grandes direcionamentos da empresa. Estou aqui há 21 anos e cada dia que eu chego aqui é como se eu estivesse no meu primeiro dia. Minha energia, meu ânimo, minha vontade de fazer é exatamente a mesma. Acho que por isso que está dando certo até agora. Eu creio que esteja dando certo. Alessandro, agradeço pela contribuição, por contar essa história tão importante, né? Porque, às vezes, quando a gente é de origem humilde, a gente acredita que não é possível alcançar alguns postos. No seu caso, você entrou aí num posto, que é o que eu disse, chão de fábrica, uma função mais básica, e galgou até chegar à diretoria. Então, é importante, o Abrindo o Jogo, ele traz a história das pessoas justamente para que elas mostrem que é possível também, apesar de muitas dificuldades em alguns momentos, as pessoas alcançarem posições desse tipo. Só para o pessoal entender, eu queria que você explicasse um pouco qual que é o tamanho hoje do laboratório, né? Como é que começou, já que você também responde pela instituição, como é que começou, qual que é o tamanho que tem hoje? Parece que é uma empresa de capital aberto, né? Exatamente. A gente abriu capital há cerca de 3 anos atrás. O Pardini hoje é uma empresa com aproximadamente 6 mil colaboradores. O Pardini não está mais só em Belo Horizonte há alguns anos. Nós temos várias unidades de negócio. Uma delas é o que a gente vê aqui em Belo Horizonte, que a gente chama de PSC, o Centro de Atenção ou Atendimento ao Paciente. E a gente está como estrutura própria em 4 capitais. A gente está em Belo Horizonte, Goiânia, Rio e São Paulo. Além disso, a maior unidade de negócio do Pardini é fazer exame para outros laboratórios, outros centros médicos, hospitais no Brasil inteiro. E através dessa unidade de negócio, a gente está literalmente em 1.900 cidades no Brasil inteiro. Então, a gente faz exames de cidades do interior de Roraima até o interior do Rio Grande do Sul, atendendo aproximadamente 6 mil laboratórios ou instituições de saúde que são parceiros, são clientes nossos, transportando exames do Brasil inteiro através de um sistema extremamente complexo de logística para os núcleos operacionais que ficam principalmente em Belo Horizonte, mas também tem nessas outras cidades que eu citei, Goiânia, Rio e São Paulo. Então, Pardini hoje é uma empresa de capital aberto, temos uma rede extensa de fornecedores e o maior núcleo de processamento de testes situado em um único sítio de produção do mundo. Então, o núcleo técnico operacional, que hoje a gente dá o nome de Enterprise, que é uma planta de alta tecnologia, de alta automação, que fica aqui em Vespasiano, pertinho de Belo Horizonte. Ele é o maior núcleo de processamento de exames no mundo. Nós não somos o maior laboratório do mundo, mas em um único lugar produzindo com nível de automação, a gente é benchmark mundial. Então, é uma empresa mineira, uma empresa construída por mineiros, que fica aqui em Vespasiano, é uma referência hoje mundial e é mais um motivo de eu ter muito orgulho de trabalhar aqui. Só voltando um pouco, você falou de pessoas de origem humilde que acham que não conseguem, né, chegar. A minha família é de origem humilde, eu sou muito grato pela educação que eu tive, mas uma das coisas que eu aprendi nessa escalada, Edilene, é que é o seguinte: não tem muito segredo. Chegue mais cedo, saia mais tarde e, nesse período, faça o máximo que você puder.
Se você fizer isso, a chance de sucesso é muito grande. Eu quis que o senhor explicasse isso justamente porque agora nós vamos entrar num assunto que é um assunto do momento e a informação de credibilidade ela é cada vez mais importante. Então, isso tudo que o senhor contou sobre o senhor, sobre a história da empresa, mostra a expertise que o senhor tem para debater e para explicar esses dados que nós vamos entrar neles agora. Eu queria só para atualizar, falar um pouquinho, vou ler aqui no computador, por isso que eu vi de lado, queria falar um pouquinho sobre os dados de Minas, do Brasil, e depois falar sobre os dados de Belo Horizonte, que o senhor me disse que as informações de hoje preocuparam um pouco, precisam ser analisadas mais a fundo. Ei, Alan, obrigada. Eu estou lendo os recadinhos aí, aqui, os internautas, muitos elogiando o senhor bastante, ouvintes queridos da Itatiaia. Um abraço para todo mundo. Vamos lá, os dados atualizados são: no Brasil, nós temos 108.266 casos da Covid-19, mais 7.343 mortos, óbitos confirmados pela doença. Em Minas Gerais, são 2.347 casos de Covid confirmados e 90 óbitos. Em Belo Horizonte, nós temos 825 casos e 20 óbitos. E a informação que o senhor me disse que preocupou bastante foi que no boletim de ontem, Belo Horizonte tinha 623 casos positivos, não são mortos, são casos confirmados da Covid-19, e hoje esse número subiu para 825, ou seja, 200 casos confirmados de um dia para o outro. Exato. E aí o senhor disse que tem que ser analisado bastante, porque não se sabe se era uma demanda represada, um resultado que demorou a sair, ou se de fato a evolução está nessa velocidade. A preocupação, eu queria que o senhor explicasse ela um pouco melhor, e se de fato foi um incremento no número de casos, o que deve ser feito? Perfeito. A gente acompanha diariamente os casos de coronavírus da Covid-19 no Brasil todo. Hoje o Pardini é responsável por aproximadamente 17% dos casos positivos no Brasil. Em Belo Horizonte, a gente é responsável por notificar cerca de 52% dos casos. A gente compara isso, o número de casos positivos, o número de casos que nós liberamos positivos, então a gente tem essa ideia de participação. No boletim de ontem da Secretaria Estadual de Saúde, a gente tinha 626 casos confirmados em Belo Horizonte, e no boletim de hoje, 825 casos, como você bem disse. A gente está falando de um incremento de 200 casos positivos em 24 horas. Foge completamente da curva que a gente vinha acompanhando nos últimos dias. É claro que com o passar dos dias, a tendência ainda nessa fase de pandemia é o número de casos crescerem, principalmente os casos eles são acumulativos, óbvio, né? Os casos novos eles podem até ter uma outra conotação, mas a gente está falando de um salto de 200 casos que a gente não tinha visto antes. E como a gente estava conversando, ele pode ser fruto de um represamento de informação de casos positivos, de um represamento de exames, ou de um pico assimétrico mesmo de casos positivos em Belo Horizonte. A gente precisa aprofundar um pouco mais, né? As autoridades precisam talvez até informar ao público isso. De qualquer maneira, independente do motivo, isso representa um aumento de casos em Belo Horizonte, seja porque estavam represados ou seja porque a curva deu realmente essa guinada. Isso se confirmando, apesar de Belo Horizonte estar numa situação, é difícil até a gente falar de privilegiada no caso de coronavírus, mas quando a gente compara com outras cidades, Belo Horizonte realmente tem índices muito bons em relação a outras capitais, principalmente quando a gente está falando aí de Manaus, de São Luís, de São Paulo, do Rio de Janeiro, que são cidades onde o estado de transmissão está muito grave. Mas, de qualquer maneira, isso pode acender uma luz amarela. E essa luz amarela, ela, obviamente, a cidade ela precisa continuar funcionando, a economia precisa de ter um mínimo de giro, mas isso vai requerer das autoridades talvez uma fiscalização maior em relação a alguns comportamentos da população, como uso de máscaras, lotação máxima em ônibus e metrô, e vai requerer da população, Edilene, um comportamento mais colaborativo em relação à epidemia do coronavírus. Não existe maneira de se combater uma epidemia que não seja com um comportamento social e colaborativo adequado. No caso de uma pandemia, e até mesmo nos casos de epidemia, não existe o meu caso, ou o seu caso, ou o caso do outro. O caso ele é coletivo, né? Então, a partir do momento que eu extrapolo as regras, se eu extrapolo as recomendações, e eu passo a infringir essas regras de uma maneira não cooperativa, eu estou contribuindo para esses 200 casos novos. Então, vai requerer mais fiscalização e um cumprimento maior dessas regras por parte da população.
Então, acende aí um sinal amarelo em Belo Horizonte, apesar dos índices estarem ainda baixos em comparação a outras cidades, a outras grandes capitais, uma guinada dessa, seja o motivo que for, ele representa aí um alerta, sim, epidemiológico. Agora, nós estamos aqui com a participação de alguns internautas. A Deia Moraes diz, por exemplo, concordo com o isolamento vertical, com fiscalização e multa pelo descumprimento. Já o Jair de Gregório, que é vereador aqui por Belo Horizonte, está dizendo: oi, Edilene Lopes, precisamos que o prefeito flexibilize com responsabilidade com coordenadas do Comitê de Saúde. O senhor, como especialista, o senhor acha que a flexibilização nesse momento pode ocorrer, ainda mais considerando esse possível incremento dos 200 casos de ontem para hoje, ou esse ainda não é o momento, é preciso esperar um pouco para flexibilizar? O prefeito fala, por exemplo, em fazer algum anúncio na última semana do mês, no dia 25 de maio. Qual que é a avaliação do senhor? Esse é o momento de flexibilizar ou ainda não? Gente, a gente está falando de um dia que houve um pico desproporcional que estava acontecendo, né? Com saúde, com epidemia, a gente tem que trabalhar com dados, com ciência. É importante a gente observar quais são os dados que vão ser divulgados amanhã e depois da manhã, a gente ter um número maior de casos e talvez até um posicionamento da Secretaria a respeito desse incremento grande de casos que nós tivemos, e a partir daí é possível tomar ou ter uma opinião mais bem informada. De qualquer maneira, essa flexibilização parcial que está tendo, ela tem como medida manter ali um nível de atividade econômica que é necessário, né, também para a população manter seus empregos, manter a circulação. Mas essa flexibilização ela tem que vir acompanhada de um comportamento social adequado da população. Eu fico muito preocupado quando eu vejo muitas cobranças sobre os governos, sejam municipais, estaduais e federais, e a população ela vai para as ruas sem tomar a devida proteção, mesmo em casos de descontração. É só a gente ver o que acontece eventualmente aos finais de semana em alguns locais, grandes aglomerações, passeios, né, de maneira aberta. Então, a flexibilização parcial, ela em Belo Horizonte, talvez ela faça sentido. A gente precisa de ter um pouco mais de dados, então esperar aí talvez até o final desse mês, um pouco mais para frente desse mês, seja a medida mais cautelosa a ser tomada. Mas de qualquer tipo de flexibilização que tenha, a população tem que entender que ela tem um papel muito importante nisso. Que não é só o governo municipal ou estadual tomar as suas medidas de aumentar leitos de UTIs, de aumentar atendimento. Se ela não tomar as suas medidas de seguir as recomendações sanitárias, e isso começar a crescer dessa maneira, o que pode acontecer é ter uma medida restritiva de isolamento social mais aguda, e aí a economia passa a sofrer também. Então, é importante que tenha essas duas coisas em equilíbrio. Acho que a gente deve acompanhar um pouco mais de dados ao longo dessa semana, já que teve esse pico hoje, talvez desproporcional, e com um pouco mais de dados se tomar as medidas necessárias. Mas qualquer medida dessa é necessária a colaboração da população. Sem essa colaboração, sem esse espírito coletivo, colaborativo, não há medida governamental que controle. Doutor Alessandro, eu vou aproveitar mais uma contribuição de internauta que acompanha a gente aqui. Quero agradecer todo mundo que está acompanhando pelas redes da rádio, que também está acompanhando pelas redes do senhor aí, essa presença aqui. É importante que vocês enviem todas as perguntas, à medida do possível nós vamos fazê-la. Nós temos a contribuição aqui da Isis, que fala: não temos direito de nada, não estão nos escondendo tudo. Aí eu vou aproveitar essa dúvida dela, porque muita gente acha que está escondendo mesmo. Queria que você esclarecesse isso. É quase que impossível esconder dados, né? Mas subnotificação, de certa forma, ela pode existir porque não há uma testagem em massa? Qual que é a avaliação, o posicionamento do senhor? Subnotificação, ela não está relacionada com testagem em massa, né? A subnotificação é quando você tem dados, né, que sejam mais positivos do que realmente acontece e o governo não repassa a população. Isso não está acontecendo, né? A gente tem aqui, somos laboratórios credenciados para fazer o coronavírus, a gente tem uma colaboração muito grande do governo em todas as esferas, né, seja municipal, estadual, federal, e a gente está vendo um empenho muito grande das autoridades no controle desse coronavírus. Em hipótese alguma, estou responsabilizando a população de absolutamente nada. Uma pandemia não é responsabilidade de ninguém. A gente está com um vírus novo, ou seja, o nosso organismo não tem imunidade contra esse vírus.
com a alta taxa de transmissão, então ele transmite, a transmissibilidade dele é maior do que outros coronavírus que a gente já teve contato, maior do que outros tipos de vírus associados a doenças respiratórias. Então, tudo e o mundo completamente globalizado, onde a circulação de pessoas é livre, né, e facilitada. Então, não existe responsabilização da população pelo que está acontecendo. É diferente da população colaborar, ou colaborar mais, né? Então, essa é a questão. Mas não acredito que por parte das autoridades, principalmente de Minas Gerais, da região metropolitana, tenha algum tipo de dado sendo escondido. Muito pelo contrário, o que eu estou vendo é uma transparência muito grande por parte e uma abertura muito grande para colaboração. Doutor Alessandro, quais são os testes disponíveis hoje no Brasil? Qual que é a diferença do teste rápido para o outro teste? Quais são os testes que as autoridades e os hospitais realizam nos pacientes com suspeita e nas pessoas que morreram? E uma testagem em massa, de fato, ela possibilitaria uma flexibilização maior ou não? Protegeria mais a população ou não? Perfeito. Vou ter que contar uma historinha para a gente falar sobre todos esses tipos de testes, né? A Covid-19, o nome da doença Covid-19, ela é causada por um vírus que ganhou o nome de SARS-CoV-2, né? Que é o vírus tipo 2 associado à síndrome respiratória aguda grave. Daí esse nome SARS-CoV-2. Então, existe um vírus. Esse vírus é um vírus que o material genético dele é um material genético à base de RNA. Baseado nisso, o teste mais eficiente ele foi elaborado, que é um teste chamado RT-PCR, que é um teste baseado em detecção desse material genético do vírus. Então, o teste indicado para a identificação do SARS-CoV-2, que é o coronavírus que causa a Covid-19, é o RT-PCR. Esse teste ele é utilizado principalmente nos primeiros dias de sintoma e atualmente pacientes com sintomas respiratórios, sintomas gripais, ao chegar no serviço de saúde, é indicado que se faça, óbvio, mediante uma análise do histórico desse paciente, é indicado este teste. Ele é um teste com alta especificidade, ou seja, ele consegue identificar o SARS-CoV-2 no meio de vários outros vírus, então a gente fala de um teste que é muito específico, e a gente fala de um teste que é muito sensível, então pequenas quantidades de vírus no paciente, principalmente nas mucosas desse paciente, esse teste é capaz de pegar. É o teste preconizado pela Organização Mundial de Saúde para a identificação do SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19. Como que esse teste é feito? É feita uma coleta, quase na maioria das vezes por suave nasal, então é um cotonete grande, que não se introduz só nas narinas, então ele vai até a parte média aqui do trato respiratório, é uma coleta mais profunda, e essa secreção que é captada, ao chegar no laboratório, a gente pega essa secreção, extrai o RNA que está nessa secreção, amplifica esse RNA e identifica se naquele material tem o RNA do vírus SARS-CoV-2. Então, esse é o primeiro teste, chamado RT-PCR, o teste mais sensível e mais específico que tem. Quando um indivíduo, quando um ser humano, ele é contaminado por qualquer micro-organismo, ele passa a produzir uma série de anticorpos contra aquele micro-organismo, seja um vírus, uma bactéria ou outro micro-organismo. Então, esses anticorpos, também chamados de imunoglobulinas, a presença desses anticorpos, eles indicam que aquela pessoa tem ou teve a infecção. Então, ou ele está com a infecção naquele momento, ou ele teve aquela infecção. O grande problema desses anticorpos, dessas imunoglobulinas, é que elas, no caso da Covid-19, elas só começam a ser detectáveis entre o 7º e o 10º dia de sintoma. Então, só depois de 7 dias que eu estou apresentando aquele sintoma gripal, aquele sintoma respiratório, até o 10º dia, depois disso, é que eu tenho esses anticorpos suficientes para ser detectados. Então, o segundo tipo de teste que se faz, então, o primeiro é a identificação do RNA do vírus, o segundo é a identificação desses anticorpos. É como se fosse uma identificação indireta do vírus. O organismo produz um anticorpo, então é sinal
que aquele vírus está presente ou esteve presente. Esses anticorpos ou imunoglobulinas, então a gente pega lá o imunoglobulina, então tem o IG como a sigla, ele tem nomes. Então tem imunoglobulina A, que a gente chama de IgA, imunoglobulina M, a gente chama de IgM, imunoglobulina G, a gente chama de G. Então tem toda uma historinha por que ele tem esses nomes, não vem ao caso agora. O primeiro anticorpo a ser detectado aí é o IgM e o IgA. Ele aparece aí entre o 7º dia de infecção até o 10º dia de infecção. E depois aparece o IgG. Então, os testes sorológicos são baseados nessa identificação dessas imunoglobulinas. Esses testes eles podem ser feitos por métodos laboratoriais, então dentro de um laboratório, com técnicas um pouco mais sensíveis, ou eles podem ser feitos que a gente chama de teste rápido. Teste rápido, só para vocês terem uma ideia do que é um teste rápido, aqueles beta-HCG de farmácia, uma espécie de cassetezinho que tem, é muito parecido com aquilo, só que em vez de colocar a urina ali, você faz um furinho no dedo, coloca o dedo lá, se você identifica aquela imunoglobulina, aparece um risquinho ou 2 risquinhos, dependendo de qual imunoglobulina que está ali. Qual que é a grande limitação desses testes? A primeira dessas limitações, e olha que eu estou falando de características, ou pode ser algum, eu estou falando que esse teste ele não pode ser utilizado. Ele só detecta a presença dos anticorpos de 7 a 10 dias depois dos sintomas. Então, você tem uma probabilidade muito grande, diante de 7, 10 dias de sintoma, você ter pacientes com vírus e que esse teste não detecta. É o que a gente chama de falso negativo. O que é um falso negativo? Eu faço um teste, eu tenho o vírus, só que meu organismo ainda não produziu o anticorpo. Sendo assim, eu vou ter um resultado negativo para o anticorpo, mas eu estou com vírus. E eu estando com vírus, eu tenho a possibilidade de transmitir esse vírus, de passar esse vírus para alguém. Para que esse teste pode ser utilizado? Esse teste, basicamente, ele tem 3 aplicações, né? Quando a gente observa dentro de um manejo clínico adequado do paciente. O primeiro dessas aplicações é o que a gente chama de levantamento epidemiológico. O que é levantamento epidemiológico? Depois que a epidemia passar, o governo vai querer saber o seguinte: quantas pessoas da população pegaram o SARS-CoV-2, tiveram Covid-19. Então, ela vai pegar lá esses testes sorológicos, vai fazer de 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil pessoas, e com cálculos estatísticos eles determinam quantos por cento da população pegaram isso. Isso é importante para fazer previsões de próximas epidemias, dimensionar o sistema de saúde para próximas ondas, quando esse vírus eles são em ondas, no caso da dengue, por exemplo. A segunda aplicação desse teste é para aqueles profissionais, principalmente profissionais de saúde, que tiveram sintomas respiratórios e querem saber se eles podem voltar ao trabalho. Então, eles fazem esse teste depois de 7º dia de sintoma. Se esse teste der positivo, ele tem que esperar 14 dias. Desses 14, ele precisa ter 3 dias sem sintomas, ele repete o teste. E a partir dessa repetição, ele pode saber se ele já está, entre aspas, imune, isso é uma coisa que não está muito claro ainda, e se esse teste dando negativo, ele precisa repetir também ou fazer o RT-PCR. Tá? A terceira aplicação é quase que uma exclusão. É aqueles pacientes em estado grave, em estados respiratórios, doenças respiratórias graves, onde não é possível fazer o RT-PCR, ele faz o teste sorológico. Por que não é possível fazer o outro? Só para a gente não perder. Exatamente. Ele faz o teste sorológico, caso dê positivo, confirma o coronavírus, caso dê negativo, ele faz outros testes para outros sintomas, para outros vírus, para identificar qual vírus eles têm. Essa é a grande aplicação, a priori, dos testes sorológicos, sejam ele rápido ou laboratorial. Isso significa que esses testes rápidos que agora foram liberados para serem feitos em farmácias não servem para que as pessoas sejam liberadas para irem trabalhar no mesmo dia? É isso? Então, isso é uma coisa
um pouco complexa, né? A gente E viu tem aí com uma algum que certa... possibilite isso? Tem Como? algum que possibilite isso? Existe algum teste no mercado que possibilite a pessoa testar no dia, saber se ela teve Covid ou tem Covid, mesmo que ela esteja assintomática e não tenha produzido, por exemplo, anticorpos, mas esteja contaminada com a doença? Esse O teste único existe? teste que consegue afirmar com uma grande probabilidade de certeza se a pessoa está com coronavírus ou não e pode ter o resultado muito rápido é o RT-PCR. O outro teste, um negativo, os testes rápidos, um teste negativo, um resultado negativo de um teste rápido, não significa que a pessoa não está contaminada com SARS-CoV-2. Um resultado Então, positivo... desculpe interromper o senhor, é só para não perder esse raciocínio. Por que não Claro. fica disponível o RT-PCR ao invés de teste rápido, já que é ele que seria o mais seguro para liberar as pessoas, de repente, para trabalharem, porque identifica que ela está contaminada naquele momento? Não tem um delay, não tem um atraso na resposta. Perfeito, excelente pergunta. Bom, vamos lembrar como é que aconteceu a infecção. A infecção do coronavírus, o primeiro caso aconteceu lá na cidade de Wuhan, na China. Ela teve toda uma infecção na Ásia, depois chegou na Europa e nos Estados Unidos, né? Então, passou por grandes países com grande número de pessoas e pessoas infectadas. Então, houve uma grande... E o Brasil foi um dos últimos países grandes, né, em termos de população, a terem a Covid-19. Então, houve toda uma procura por esses insumos de RT-PCR no mundo inteiro antes de chegar no Brasil, inclusive com contratos governamentais fechados de quase que exclusividade com o governo, como os Estados Unidos, como a própria China, Itália, onde a epidemia foi bastante impactante. Então, não é que houve um despreparo do Brasil para esses testes baseados em RT-PCR. Houve sim um consumo mundial anterior à chegada do coronavírus no Brasil e agora, a partir destas semanas agora para frente, onde a gente observa uma diminuição dessa demanda de PCR, tanto na Europa como uma provável diminuição nos Estados Unidos, esses testes eles começam a ser ofertados em um volume maior no Brasil, né? Inclusive aqui na empresa, a partir da próxima semana, a gente já tem uma oferta maior desses testes. Então, essa é a única limitação. E aí você pode dizer assim, mas por que esses testes estão demorando tanto? Na verdade, o RT-PCR ele pode ser liberado em até 24 horas. A grande questão é que houve uma demanda tão grande e a gente tinha à disposição, né, quando eu digo a gente, o sistema de saúde, tinha poucos testes sendo recebidos picados, né? A gente está aqui, o controle desses insumos é quase que diário. Hoje chega uma carga, quarta-feira chega outra, não chega uma quantidade muito grande. Então, a limitação de produção ela era menor do que a demanda. Então, com isso, você cria uma fila de produção e esses testes começam a ser liberados em 3, 4, 5 dias. A partir do momento que a gente tem uma entrega muito grande de insumos no Brasil, que é o que vai começar a acontecer, eles podem ser oferecidos em larga escala. E eu volto a afirmar, o único teste que identifica o SARS-CoV-2 de maneira inequívoca é o RT-PCR. Os testes sorológicos, eles têm uma grande utilidade, desde que o paciente tenha o seu manejo adequado e ele seja bem orientado no para que utilizar e como utilizar. Para isso é necessário, inclusive, uma orientação médica para prescrição, para saber se esse teste está sendo prescrito para o paciente adequado e depois da liberação do resultado, qual é a conduta do paciente daqui para frente. Doutora Alessandra, eu queria entrar exatamente nesse assunto para saber qual que é a opinião do senhor dessa liberação da Anvisa para que as farmácias realizem testes rápidos sem prescrição médica, mas antes as pessoas estão perguntando aqui, eu queria saber, no mercado, de forma geral, no Brasil, o valor médio do teste sorológico, que é esse teste rápido, e também do RT-PCR, se eu estiver falando errado, o senhor me corrige, viu? Por favor. Tá, e aí eu queria saber quais são os valores deles e por que não é possível ser mais baixo, porque parece que gira em torno de 250 a 180 reais, né? Para boa parte da população é um valor considerado alto. Queria Sim. saber se grande parte dos convênios cobrem, por que é esse valor e se não pode ser mais baixo. Certo. Vou falar em preço médio de mercado, a gente não informa, né, dá informações internas da empresa. O teste hoje, em médio de mercado de um RT-PCR, é R$ 180 a um preço médio.
e a gente está falando de um preço médico do sorológico teste rápido de R$ 200 a R$ 250. Hoje o sorológico ele é um teste mais limitado e ele é mais caro. A tendência desses testes é ficarem mais baratos a partir do momento que as empresas disponibilizam mais testes aqui. Por que eles têm esse valor? Eles têm esse valor porque existe, primeiro, 100% desses testes são importados, né? Ou eles são 100% importados, ou os insumos desses testes são importados e são montados no Brasil. E a gente está com um câmbio aí bem desfavorável para ter um custo mais baixo, né? A gente está falando de um câmbio de 1:5 praticamente no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que tem poucas empresas fornecendo até agora esses testes moleculares, né? Inclusive também os testes sorológicos. A partir de agora, a nossa perspectiva é que tenham mais empresas com a demanda diminuindo em outros países, que tenham mais empresas oferecendo esses testes, e aí elas concorrem, quando eu digo fornecendo para os laboratórios ou para os hospitais, os testes moleculares, os sorológicos, e a concorrência entre elas a baixo preço. Então, como toda nova tecnologia, qualquer nova tecnologia, ela começa com um preço mais alto e ela vai diminuindo ao longo do tempo. Então, a nossa perspectiva é que daqui para frente a gente tem uma redução do custo desses testes e, tendo a redução do custos, as entidades de saúde elas repassam essas diminuições para os usuários. Bom, as operadoras de saúde, grande parte delas, a ANS colocou como... A ANS é a Agência Nacional de Saúde. A ANS que fala quais os exames devem ou não devem ser cobertos pelos planos de saúde. O RT-PCR hoje ele tem cobertura obrigatória com algumas diretrizes de utilização. Então, por exemplo, um paciente, dependendo da operadora de saúde, um paciente assintomático, sem um histórico de contato com o paciente doente, ele raramente vai ter o seu RT-PCR aprovado para fazer. Agora, um paciente sintomático hoje, ele já tem cobertura de praticamente todas as operadoras ou todas as operadoras. Os sorológicos ainda não têm, na sua maioria, cobertura de plano de saúde. Então, todos esses testes rápidos que vão ser oferecidos aí, principalmente nas farmácias, mas também nos laboratórios, de uma maneira diferente, a priori, eles são testes estritamente, que a gente chama de out of pocket, pago pelo próprio paciente. Há alguma preocupação específica em relação a essa deliberação da Anvisa de autorizar as farmácias a fazerem testes rápidos nos pacientes, inclusive sem a prescrição? O que se discute hoje no momento sobre isso entre os especialistas? Sim. A gente entende a intenção da Agência Nacional, da Anvisa, de querer disponibilizar para a população testes e, com isso, ela identificar pacientes positivos, e esses pacientes eles serem isolados de uma maneira mais eficiente, vamos colocar assim, né? Entretanto, existem algumas preocupações quanto a essa liberação. A primeira dessas preocupações, e aí, essa minha opinião, ela foi, por exemplo, compartilhada pela Abramed, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, a qual o Pardini faz parte, é sobre a qualidade desses testes, né? Existem vários fornecedores de testes rápidos e existe uma necessidade de fazer uma validação desses testes. O que é uma validação desses testes? Existem características desses testes de sensibilidade e especificidade. O que significa essas duas palavras? Especificidade é o seguinte: se você está com influenza, o meu teste não pode dar positivo para coronavírus. Eu sou específico para coronavírus. Então, isso é especificidade. E sensibilidade é a minha capacidade de identificar pequenas quantidades ou de anticorpos ou de partículas do vírus. Então, a gente analisou a sensibilidade e especificidade de vários fornecedores e poucos desses fornecedores eles tiveram características de qualidade suficiente para ser colocado à disposição no meio médico. E com isso, a gente começa a ficar preocupado se nas farmácias vai se passar por esse mesmo processo crítico de validação. Então, a primeira preocupação é sobre a qualidade dos testes. A segunda preocupação é sobre que tipo de informação a população vai ter sobre esses testes. Nós já falamos aqui que esses testes eles têm baixa sensibilidade, porque eu só vou detectar o vírus
desculpa, os anticorpos de 7 a 10 dias depois da apresentação do sintoma. Significa que se alguém testar com 5, 4 dias de sintoma, existe uma grande chance dele dar negativo e a paciente estar com o vírus. Com isso, o paciente ele vai ter um resultado negativo, quase que uma liberação dele, ou seja, uma tranquilidade dele a respeito dele estar com a doença, e ele pode aí baixar a guarda quanto aos cuidados que ele pode ter, ou de circulação, ou de visitação de um parente que seja do grupo de risco, um idoso, um hipertenso e tudo mais. Então, é necessário que o paciente seja informado da real utilidade e aplicação desse teste. Em momento algum, eu estou falando que esse teste não pode ser utilizado. Ele pode e deve ser utilizado, mas desde que seja orientado para que ele serve e qual a aplicação dele. Tá? E a terceira preocupação é sobre o próprio ambiente que se faz esses testes rápidos. Vamos observar o fluxo dentro de um laboratório, de qualquer laboratório. Hoje, é feita uma triagem na chegada desse paciente, de qualquer paciente, é identificado se esse paciente está com sintoma gripal ou respiratório ou não. Se ele tiver, ele ganha uma máscara, ele é separado, ele vai para uma sala mais isolada, é feito a coleta dele e esse paciente ele sai para um fluxo separado. Tá? Se ele não tem sintoma gripal nenhum, ou febre, coriza e tudo mais, ele segue um outro fluxo, ok? Dentro da grande maioria das farmácias, a gente obviamente tem farmácias muito bem estruturadas, né? Mas dentro da grande maioria das farmácias, e eu estou falando isso por formação, eu sou farmacêutico, né, bioquímico de formação, esse fluxo é aberto. Então eu vou ter uma entrada, eu sabendo que naquela farmácia faz teste rápido, eu estou com sintoma gripal, eu vou entrar dentro daquela farmácia com um fluxo que não está preparado para aquilo. Então eu posso passar em outras sessões, eu posso passar nas sessões de outros medicamentos, eu posso passar na perfumaria, eu posso passar até na conveniência dessa farmácia. Eu faço meu teste rápido, depois eu vou pegar uma fila no caixa, eu vou ter contato ali com outras amenidades que estão à disposição na farmácia. Então, a farmácia tem que entender que o teste rápido não é um produto a mais que ela vai vender na farmácia. Ela precisa ter um fluxo e um manejo separado desse paciente. Caso contrário, ela corre um risco até de ser um centro de disseminação da doença. Né? Eu não estou querendo causar nenhum alarde, mas se a gente for pensar dentro do fluxo que a gente tem dentro das farmácias, né, é um fluxo livre. Não é um fluxo que está preparado para fazer o manejo de um paciente com uma doença com alta transmissibilidade, como é a Covid-19. É claro, eu estou falando da grande maioria das farmácias no Brasil. De novo, existem farmácias extremamente organizadas, que estão se organizando para fazer esses testes. E por último, Edilene, é a própria orientação pós-teste. Eu tive com resultado de teste rápido negativo sintomático, eu preciso ser orientado que eu vou precisar repetir aquele teste daqui 7 a 10 dias e durante esse período eu preciso ficar em isolamento social. Né? Existe uma série de regras que a Anvisa colocou, a gente espera realmente que as autoridades elas façam fiscalizações sobre essas regras, e o intuito nosso é só que um teste que tem uma grande utilidade, ele não pode ter a sua aplicação deturpada. Ele tem uma grande utilidade desde que seja aplicado de maneira adequada. Então, essas são as preocupações que a Abramed como um todo, a comunidade de laboratórios, ele tem com essa liberalidade para as farmácias. Entendemos o motivo, né, achamos que a população sim tem direito, né, aos testes, mas ela precisa ser instruída da real utilidade desses testes. Doutor Alessandro, o senhor acha que o sistema público e privado de saúde, os dois têm condições de prescrever todos esses testes, caso houvesse uma necessidade de se passar por uma prescrição, fosse, né, isso fosse
fosse adotado como medida padrão. Qual que é a avaliação do senhor? E alguém discute do porquê isso não foi feito? Quer dizer, por que não se exigiu a prescrição? Porque eu nem sei se o senhor quer ou pode falar sobre isso, se o senhor não quiser também não tem problema nenhum. A gente pensa que nesse momento tem muita gente que lucra muito com isso, né? De repente não se sabe quais são as relações, a liberação da realização de testes beneficia uma indústria específica. E aí não se sabe se isso pode estar relacionado com isso ou não. Eu primeiro queria que o senhor respondesse sobre a prescrição, se o sistema de saúde público e privado estão preparados para prescrever, porque isso é o que o senhor avalia que seria o ideal, né? E em segundo tempo, eu queria que o senhor falasse sobre o que motivou o governo a autorizar essa testagem sem a prescrição médica. Perfeito. Olha, de novo, a prescrição médica ela é necessária por dois motivos. Primeiro, para o exame ser indicado para o paciente adequado, né? Então, o paciente hoje assintomático, que teve contato com um paciente doente, com uma pessoa doente, ela pode ter o vírus sem sintoma, e o contrário pode acontecer também. Então, identificar o paciente adequado para se fazer o teste é a primeira necessidade da prescrição. E segundo, a orientação pós-teste, né? O que vai ser feito com resultado positivo ou negativo. A minha opinião é que sim, o sistema público e privado, a prescrição do teste não é um gargalo para o sistema de saúde hoje. Existem outros gargalos mais complexos. Mais uma vez, felizmente, Belo Horizonte ainda está numa posição privilegiada. A gente espera que mantenha dessa maneira, né? Nós não estamos com gargalos em hospitais, em leitos de UTI. Muito pelo contrário, a gente tem hoje uma certa folga no que diz respeito ao atendimento de UTIs, né? A gente não tem tantos pacientes assim em estado tão grave quanto em outros estados. Então, a prescrição médica é necessária para o antes e para o depois, né? E não é hoje uma restrição. Nós temos acesso ao sistema de saúde e hoje, inclusive, esse acesso ele pode ser online. O Conselho Federal de Medicina, há um tempo atrás, ela autorizou a teleconsulta como atividade durante a pandemia de coronavírus, enquanto durar a epidemia de coronavírus, e vários centros clínicos, tanto públicos quanto privados, estão oferecendo a teleconsulta para a prescrição ou não do coronavírus. Quanto às outras questões, eu tento sempre acreditar que existem boas intenções nas questões, né? Essa é a minha tendência. Eu acredito que isentar de prescrição médica, o objetivo foi facilitar o acesso, né? Sempre acredito nisso, que a intenção foi facilitar o acesso. Entretanto, essa facilitação do acesso ela pode ter consequências complexas. Uma dessas consequências complexas são pacientes contaminados que não passaram por uma triagem, fazer esse teste e não ter uma orientação que ele precisa continuar em isolamento social, mesmo com o teste negativo. E o outro extremo é paciente que não precisa fazer o teste, desembolsar lá seus R$200, R$250, independente, sendo que ele não tem motivo nenhum para fazer esses testes, né? O teste rápido, outra coisa bem importante, esse teste rápido, ele não deve ser utilizado com uma maneira preventiva, ele não serve para nada para isso. Olha, eu estou bem, estou tranquilo, eu quero só saber se eu estou com ou não com vírus, vou fazer o teste rápido. Não faça isso porque não vai adiantar absolutamente nada, né? Ele vai dar um resultado, é muito provável, quase 100% de certeza, que esses pacientes assintomáticos vai dar um resultado negativo mesmo, e mesmo assim esse resultado negativo não garante que ele não está contaminado com o vírus. Agora, só para ficar bem claro aqui, porque as pessoas estão acompanhando, elas querem muito saber sobre isso, o teste rápido, a princípio, pelo que é consenso na comunidade médica, nos profissionais relacionados à saúde, o teste rápido, ele é indicado para que tipo de situação? 3 situações. Nós temos até, Edilene, um material que pode ser baixado gratuitamente das nossas páginas, das redes sociais do Pardini, que é uma cartilha de orientação, está até aqui comigo, chama Orientações Técnicas sobre o Diagnóstico da Covid-19. Ele pode ser baixado por qualquer pessoa. Algumas informações são bem palatáveis, até mesmo para o leigo entender, mas a gente fez isso especificamente para profissionais de saúde, mas é bem palatável essa prescrição. Chama Orientações Técnicas sobre o Diagnóstico da Covid-19.
ele fala um pouco isso. E nessas orientações, nós damos aqui três aplicações, quando a sorologia, independente se é laboratorial ou teste rápido, ela deve ser realizada. Isso prioritariamente. A primeira, avaliação de retorno ao trabalho para profissionais de saúde. Tá? Depois do 7º dia de sintoma, esse paciente, se ele der não reagente, não descarta a infecção, ele precisa esperar mais um tempo, repetir esse teste ou fazer um RT-PCR. Então, de qualquer maneira, ele cai no RT-PCR. Né? 5 a 7 dias, a espera? Exatamente. No caso do profissional de saúde, ele deve esperar até 14 dias, ele repete esse teste, né? E esse teste, ou ele faz um RT-PCR, que fazendo o RT-PCR ele vai ter o resultado se ele está ou não contaminado com o vírus de qualquer maneira. O outro é aquele caso de pacientes graves, com quadros respiratórios graves, onde não é possível fazer o RT-PCR por falta de acesso. Imagina que ele está num hospital mais isolado, numa cidade mais isolada. Então, nesse caso, é um paciente com suspeita de Covid-19, que já está sintomático há muitos dias, ele está em estado grave, ele não tem outra opção a não ser fazer o teste rápido ou o teste sorológico, ele deve fazer esse teste sorológico. Né? De qualquer maneira, um resultado negativo também não descarta a infecção com o vírus. E, por último, o que a gente chama de estudos epidemiológicos. O que é o estudo epidemiológico? O estudo epidemiológico é, passada a epidemia, ou até mesmo, dependendo da pesquisa a ser feita, durante a epidemia, o governo, seja municipal, estadual, federal, ele quer saber qual o percentual da população adquiriu o vírus para trás. Né? É uma foto de retrovisor. Então, ele pega esse teste sorológico, ele tipa a grande maioria da população, na verdade, uma grande parte da população, a gente está falando de tipar 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas, às vezes mais do que isso, e fazer uma extrapolação estatística para saber qual que é o percentual da população que se infectou daquela doença. Né? No caso específico da coronavírus, existe ainda uma dúvida se o paciente que já teve a coronavírus, se ele pode ter uma segunda infecção. A princípio, tudo indica que não, mas ainda é necessário comprovações científicas mais fortes. Né? Ontem saiu um discurso de uma das diretoras da Organização Mundial de Saúde, relatando que naqueles países que estavam com infecção há mais tempo, aquelas pessoas que tiveram Covid, nenhum contato novamente com outros doentes, elas não adquiriram a doença. O que pode supor aí um efeito de imunização. Então, uma daquelas IGs que a gente falou, então, primeiro a IgA, junto com a IgM, existe um dessas imunoglobulinas, que é a imunoglobulina G, que ela dura muito mais tempo. Então, a princípio, existem evidências científicas que essa imunoglobulina G, ela dá uma imunidade para o paciente. Aquele paciente que teve, ele não vai ter aquela doença. É por isso que está se pensando muito em testes rápidos para analisar profissionais de saúde. Depois que passa os sintomas, eu estou com a imunoglobulina G positiva, a priori eu estou imune à doença, eu posso voltar a atender no front lá, que a princípio eu não vou adquirir essa doença mais. Então, essas são as 3 aplicações. Levantamento epidemiológico, retorno de profissionais da saúde e pacientes graves. Né? É claro que isso são indicações preferenciais. Na ausência completa, por exemplo, de RT-PCR, então vamos supor que exista um desabastecimento nacional de RT-PCR, não resta outra opção ao médico, ao laboratório, do que fazer os testes sorológicos. Mas dentro de um contexto clínico de sintomas, quanto que apareceu, quantos dias de sintoma, resultado negativo, vamos repetir dentro de tantos dias com orientações. Doutor Alessandro, que aula, viu? As pessoas estão aqui comentando muito, mandando abraço para todo mundo. Então, Ricardo, Isis, Expedito, Jair, Adéio, Tom, Carlos Emídio, a Sara dizendo que foi uma aula, uma explicação e tantas pessoas gostando bastante, a Drica.
Eu queria agradecer a presença de todos os internautas, os ouvintes, os seguidores aqui da rádio, os seguidores também de vocês aí. E no finalzinho do Abrindo o Jogo, a gente faz sempre um bate-bola. Eu faço uma pergunta curtinha, o senhor dá uma resposta curtinha também. Nós temos 4 minutos para poder terminar. Vamos nessa? Vamos sim. Mundo pós-corona. Um mundo mais colaborativo. O caminho do Brasil no combate à Covid-19. Cada vez melhor. Expectativa em relação a uma vacina para a doença. Uma grande esperança no médio prazo. Agradeço demais a participação do senhor. Doutor Alessandro Ferreira, para quem está acompanhando a gente, é mestre e doutor em genética molecular pela UFMG, é vice-presidente do Hermes Pardini, deu essa aula para a gente. Há muito tempo eu queria convidar o senhor e o doutor Alessandro. Na verdade, as nossas agendas não estavam coincidindo. O Abrindo o Jogo é um podcast da Rádio Itatiaia. Eu faço entrevista com as personalidades. Um trecho dessa entrevista fica disponível no Jornal da Itatiaia e depois a entrevista fica na íntegra no formato podcast. Agora nós estamos inovando. Eu queria agradecer muito a minha diretora de jornalismo, ela está assistindo a Maria Cláudia Santos, ela topou essa parada quando eu falei, Maria, agora que nós estamos fazendo mais live, vamos tentar fazer um Abrindo o Jogo interativo nas redes da rádio. Ela topou, então eu convidei o senhor com a autorização dela, ela também está sendo uma entusiasta desse projeto. Foi muito importante porque a interação nesse caso, em que são dúvidas do momento, ela é fundamental. Queria agradecer também a assessoria do senhor, a Árvore, o Rafa, que é da Árvore, a Aline, que sempre muito solícitos. Eu sei que o senhor não tem costume de usar Instagram, o senhor deu um show fazendo essa live, eu sei que o senhor ficou até mais tarde no trabalho para ficar nessa internet estável e falar com a gente, então eu queria agradecer demais a presença do senhor e todos os esclarecimentos que o senhor deu aqui, porque nesse momento a informação ela é importantíssima. Muito obrigado, Edilene. Para a gente é um prazer trabalhar com vocês, né, fazer essa live com vocês. Bom, eu sou fã da Rádio Itatiaia há muito tempo, que Belo Horizontino que não é, né? E agradeço a oportunidade. E o último recado é que a gente está sempre às ordens, né? O Pardini é uma empresa de Belo Horizonte, que gosta dos Belo Horizontinos, que quer cuidar dos Belo Horizontinos, e pessoalmente também eu estou às ordens e fazer um pedido especial para a população. Vamos fazer a nossa parte, né? Enquanto os governos fazem a parte deles, vamos fazer a nossa parte também. Se todo mundo fizer isso, combinar isso, no final dá tudo certo. Muitíssimo obrigada, viu? Uma gratidão. Fica disponível a live aqui durante 24 horas. Nós também devemos disponibilizar no YouTube para vocês disponibilizarem aí também. Agradeço muito a participação dos senhores e de toda a equipe, viu? Muito obrigada. Obrigado, gente. Grande abraço. Um abraço. Boa noite, bom descanso. Abraço, pessoal, todo mundo que acompanhou a audiência aqui presente. Vocês são fundamentais. Muito obrigada. Um abraço para todos. Boa noite.